Bem, pessoal, fazendo um resumo e como um dos passos para se entender qual é a base e a essência e o princípio de tudo que a gente discute aqui, de tudo que a gente conversa aqui, eu quero fazer uma colocação, que seja o passo número 1. Tudo que nós abordamos aqui parte da Bíblia. A Bíblia é o livro onde tem as Escrituras, um livro sagrado onde tem as Escrituras. As Escrituras narram a história do povo hebreu, como Deus criou o mundo, o Pentateuco, começa como Deus criou o mundo, a lei de Moisés, como Deus conduziu aquele povo dele, os cativeiros do povo de Deus, depois entra nos processos dos juízes, aqueles que estavam ali para organizar a maneira do povo viver, depois reis, aí depois tem vários livros, os livros poéticos, salmos, os profetas, e os profetas e todos eles direcionam, o Antigo Testamento direciona o nosso entendimento para o Messias. O Messias é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, o Messias é Deus, e o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não quer dizer que foram escritos primeiro por Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 narrativas, 4 livros que narram o nascimento, a vida, a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Cristo, de Jesus, do Messias, do Verbo encarnado. Nesses 4 livros existe um resumo, uma síntese. O que é? É um resumo de quem foi, como viveu, como entendeu, como encarou, como procedeu Jesus Cristo na terra. Tudo de Deus não está na Bíblia, porque o próprio apóstolo João diz que se fossem colocado em livros tudo aquilo que Jesus, todas as maravilhas que Jesus fez, nem todos os livros da terra caberiam para que se fosse colocado. Então, nos evangelhos narram o Jesus Cristo, o caráter de Cristo. Beleza? Amém. E depois tem Atos, um livro que Atos é o livro que mostra a mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos, como foi que os discípulos colocaram em prática o ID, as ações, os atos dos apóstolos. Em seguida tem as cartas paulinas e outras cartas, que, em resumo, é como o Evangelho foi interpretado para aqueles povos. Como Paulo explicou o Evangelho para Corinto, como Paulo interpretou, como Paulo colocou em prática o Evangelho para Corinto, para os romanos e para os gálatas, tendo problemas e situações relacionadas naquele momento com aquele povo, e como interpretou o Evangelho, levando soluções e tratando de todos os problemas. E depois tem outras cartas de Pedro, de João, depois tem o livro do Apocalipse, das Revelações. Mas a gente tem que entender que tudo de Deus está aqui? Não pode. Deus não caberia aqui. Você acha que meu Deus caberia aqui dentro? Deus não caberia aqui. Aqui a gente aprende e toma conhecimento do caráter de Cristo, uma síntese. É como se você fosse ver um filme e isso aqui fosse um trailer do filme. Entendendo o caráter de Cristo, eu vou reagir conforme Cristo reagiria em outras situações. Os problemas da igreja de Gálatas eram diferentes do problema da igreja de Paulista. Os coríntios tinham problemas na sociedade de valores e de comportamentos diferentes dos recifenses. O que Deus está nos ensinando e nos mostrando através desses estudos, dessas decuras, dessas reuniões pequenas, onde a gente procura entender o Evangelho, é tentar trazer a mente e o caráter de Cristo para solucionar os problemas do nosso dia a dia, baseado nos princípios de Cristo. Como Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tome cuidado para que vocês não fiquem escravos das coisas, né? E que você não fique preso, que você não fique condicionado conforme as coisas do mundo e não conforme Cristo. Então, o que a gente tenta trazer aqui nesses estudos, nesses debates, é
que a gente tenha o caráter de Cristo, que a gente aprenda com Paulo, aprenda com Pedro, com João e com outros a ter o caráter de Cristo. Amém?